Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Masiku didi na mbuya Yesu Kristu. Agradecer a Deus pela oportunidade Kupereka takuta kwa Mungu na mpata de podermos todos, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor. mwakutitenseni pano tikhalipondo pano pa nyumba ya mbuya. Nos reunimos por um propósito: Takumanyikana pano nochilinga adorar a Deus. kuti tinamate Mungu. Abramos as nossas Bíblias, Tifunguleni mabuku athu. Isaías 53, Mabuku ya Isaia 53 versículo 1. jinsi yache kutoma. Depois seguiremos para Mateus 11. Tingabuluka pepo tiende ku Mateo 15 10. Amen. Vou proceder à leitura. Na tindiwerenge. Quem deu crédito à nossa pregação? Amen. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Mateus 11, versículo 25 a 26. Mateo 11 kati mwake 25 mpaka 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Oremos. Tufungereni. Sim, Senhor nosso Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo deu graças a Ti, nós também te damos graças, Senhor. Porque, Senhor, ocultaste aos sábios instruídos Aleluia. e revelaste a este povo pequeno aqui. Amém. Pai, não temos muito a dizer, porque tudo que o Senhor tem nos dado é muito mais para nós. Amém. É suficiente, Pai Santo. Por isso, neste momento, Pai, endereçamos e dedicamos este culto nas suas santas mãos. Como o teu servo, o profeta Abraão, disse, a palavra já está interpretada. Amém. Não precisa acrescentar mais nada. Aleluia. Fale assim como eu Amém. disse. Amém. Ela já está interpretada. Graças a Deus. Por isso, Pai Santo, neste momento, eu convido, Pai Santo, para que possa vir neste lugar. E o Senhor falar para o teu povo. Naquele dia, quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, mas Jesus Cristo, quando foi interrogado pelos fariseus, ele disse: meu Pai ainda trabalha. Amém. Por Amém. isso, Pai, te invocamos que o Invocamos. Pai deixou de criar, mas o Pai ainda trabalha. Trabalha. O Pai ainda está a fazer seus filhos para a Amém. sua Seja palavra. louvado, Jesus. Venha, Pai Santo, neste lugar. Venha, Senhor. Venha nos falar o que o Senhor quer que fale neste dia. Venha nos dar, Senhor, e ressuscitar as nossas Venha, almas. Senhor. Venha, Senhor, nos dar a vida. Venha, meu Pai, perdoe todo o pecado que está rodeado, Senhor, dos teus filhos. Perdoe e cure, Pai Santo, todos aqueles que estão enfermos. Pai, te pedimos, porque sabemos, Pai Santo, que o Senhor é curador. Senhor, perdoa. Quem ama, perdoa. Por isso que o Senhor nos deu o seu Filho Jesus Cristo, por como sinal do teu amor e perdão. Senhor, em tudo encomendamos nas suas santas mãos. Eu estou aqui em frente, Pai Santo. Diria eu, Senhor, que não tenho nada para falar. Por isso, Pai Santo, venha falar para o teu povo. Use, Senhor, os meus lábios para falar para o teu povo. Use os meus braços, a minha mão para falar para o teu povo. No nome de Jesus, Senhor, encha este lugar do teu Espírito Santo. Encomendamos este culto nas suas santas mãos, para que o Senhor seja o governante deste culto, do princípio até o fim. No nome de Jesus oramos. Amém. Neste tema, Deus ocultando em simplicidade, Mungu wa kubisalika mwakuchepeseka então revelando-se na mesma. ngatinepo mbapangizika pontho mabodzi. Nos
parágrafo 111, mapindi yake jana na 11 o profeta diz: yenere ati captem essas duas escrituras. Quem deu crédito à nossa pregação? adapasa makutu peno adava mpali dzathu E mbali a quem manifestou o braço do Senhor. mbwenye mbane idapangizika mkono wa mbuya kwani Então Jesus tepa Yesu agradeceu a Deus que ele tinha ocultado os mistérios aos sábios apereka takuta kuna mulungu kuti akadabisa mulungu pepyo kwa ale achenjere e os instruídos kwa ale adafunziswa e os revelaria a pequenos mavumbulusa pepyo kwa ngono que aprenderiam porque pareceu bem a Deus fazer isso. pepyo badapifunzira kakamo pyakwanira kuti mulungu apichiti tepo. Agora, deste texto, Pasola nyayo unoshu desta leitura da Escritura, pamalengero ashamalemba eu tiro este texto. indabulusa sola nyayo shu Deus ocultando-se em simplicidade. mulungu mwabisalika mwakuzichepeseka Então revelando-se a mesmo. katinepo mpapangizika pontho É estranho pensar como Deus faz tal coisa. nekunyanyasa kunyezera kuti mulungu asachita ningatinepo Deus se oculta em algo tão simples mulungu asabisalika pa chinthu ching'onong'ono que faz que o sábio falhe em ver pachita kuti ulu wakudziwisa mba dodoma kuona por 1 milhão de milhas. pa mathanyo makulu kakamwe Então volta-se naquilo, imbabwerera pa pepyo alguma coisa simples, pa chinthu chakukwazika na simplicidade da sua maneira de operar, mwakukwazika mwa machitiro ache e se revela de novo. mapangizika pontho. Amém? Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar ndapiona kuti pyakwanira pikhalisola nyatu ufunziri tadzati kupita mwakuzika nos grandes ensinos dos 7 selos. mwafunziso pikulu pya piphoko pinomwe Muitos falham em vê-lo pela maneira que ele se revela. azinji asadodoma kumona mwamoda navumbulutsika iye Agora, os homens têm suas próprias ideias anthu ana mnzeru zawo zene do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer. kwapiri kuti panango mulungu badakhalanji peno badachitanji E como já muitas vezes fiz esta velha afirmação, ningakalekeni ndulu mundatayirira palongero anewaya que o homem ainda permanece homem. munthu tinepa na lero ene achili munthu O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez, munthu akukuza mulungu napiri baseni e pidachiteka sempre esperando pelo que ele fará, pakadikira basi kwapiri pinafuna chiteke kutsogolo e ignorando o que ele está fazendo. pakhonda piri pinachitiye chinchino Está vendo? ulikuona Ele, o homem, munthu ushu está sempre dando louvor a Deus basene akukuza mulungu no que ele fez no passado papiri pidachitiye nduli e sempre esperando pelo que ele fará, pakadikira kazinjikeni papiri pinafuna chiteye mas ignorando o que Deus está fazendo agora. pakakhonda piri pinachita mulungu chinchino Amém? Está vendo? ulikuona Está vendo? ulikuona É assim que eles falham em entender. nditepo munadodoma nawene makukhonda Eles kukusesa olham atrás iwo salangana nduli e veem quão grande coisa ele fez, maona mdipindu pikulutani pinachita mas izo falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. mbadodoma kuona pindu pyakukwazika kuti pinachita iye Está vendo? ulikuona E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando. tepa salangana kutsogolo mbaona chinthu chikulu kakama E chikudza vai acontecer. ati chechina ati chichitike E 9 entre 10 vezes pakhumi papipemba nakati kwakwenda já kukhumi está acontecendo perto deles. chikuchitika tuzi E nawene é tão simples que eles não sabem. mwakukwazika tenepa uningakupidziwa Está vendo? Amém. Um dia, mtsiku wache homem que é utica, kutika pano se paunika alguém da sua parentela está aqui, não digo isto para fazer qualquer exposição radical do homem. ngakhala kuti família yache peno família ya munthu unowu peno mamuno unowu ali pano Ele era um veterano de guerra civil. iye khale chichoni cha nkhondo E creio que era. satayire kuti Não sei de que lado ele era, peno peno kakhala kundipi mas ningakudziwa creio que era dos rebeldes. bweni satayire kuti iye khale ale akukhonda kubvera Mas ele era ateu iye akhale kukhonda mulungu e afirmava que não havia essa coisa de Deus. iye akapilonga kuti pepi pachi mulungu pilipo tayo Ele morava em Utica. iye akhale pautika Seu nome era Jim Dorsey. zinache mamuno unowu khale Jim Dox Muitos de vocês devem tê-lo conhecido. Azinja Isto ino no tempo do irmão Brian. pepi panzizo Falava para um homem akalonga kwa mamuno nango que foi veterano de guerra civil, kuti akhale chichoni cha nkhondo mas ele era um ateu, bweni akakhonda mulungu não queria essas coisas de Deus. akantayira mulungu pya mulungu akapifuna tayo Ele me deu muitas melancias iye andipasa mavembe mazinji quando eu era garoto. khale ni mphale Ele cultivava melancia lá no Rio, iye akalima mavembe kukhulu nas baixadas lá. kuwe kugoa
Ele era bastante amigo do meu pai. akalishamwalika kama babangu. Mas ele contou um dia uma das grandes coisas notáveis que já lhe foram ditas. Iye ndipanga dembi nangu ikuluka kama ndulu mukuti ndikanapangwa Em kale. contraste. Mwakosiyana. Agora eu era garotinho naqueles dias. Indi kali mpale kampale. Mas algo em contraste à sua crença Bwenye chinthu chakusiyana na kutaira que o kwacho. levou a se afastar, Chanchita kutia kalikutali. inclinar a sua cabeça e chorar. Mbakota misansolo achi E mbalira. entendo que em função disto, o homem foi gloriosamente convertido a Cristo na idade aproximadamente a 85 anos. Isataira kuti mwamuna ule atende uso kwa Kristu patunga ya pyaka makumasere na bishano. Ele perguntou a uma garotinha Iye zavunzisa kansikana um kanako. dia, que estava vindo da escola dominical. Kuti kansikana kale kabukira ku mafunzisiro chendimingu. Porque ela desperdiçava seu tempo fazendo tal coisa. Tangwanji kuti iye pamidzidzi yansene kavunga ndzidzo ache mbakaenda ku mafunziro andimingu. Ela disse que era por crer que havia um Deus. Iye ati nade kachita pepe tangu ndikataira kuti palipo Mulungu mmodzi. E o senhor Dorsey disse que ele disse: Mbuya Donsa ati iye ati filha, vocês estão errados em crer tal coisa. mwanawo wachikazi mwadodoma na kutaira chinthu ninga cheche. E disse que a gordinha se abaixou e apanhou uma pequena flor do chão. Shepa ati kansikana kale kakotama mbakalokota kaluwa kang'onong'ono. Puxou de suas pétalas e disse: Chovera daduzi mbapanga. Senhor Dorsey, Pai Donsa. o senhor poderia dizer-me como ela vive? Hii munakwanisa kundipanga kuti chiluwa ichi chikurara matani? Ali estava. Yepo pakana nyaya. Quando ele começou a buscar a origem, pode ser que ele tenha dito à menina: Yepo kasake kudabulukirachi panangu kadampanga nsikana ole. bem, ela está crescendo na terra. Ndimo chikukula pamataka. E então as perguntas poderiam ter sido feitas: Tepa mivunzi bidavunzwa basi. de onde veio a terra? Mataka bulukira kupi? Como aquela semente chegou aqui? Mbeu ine yafikira tani pano. Como isto aconteceu? Tepe chitika tani. Continuamente buscando a origem até que ele viu. Mwakupitiliza basi mbasaka kudabulukirachi pene kudatomerachi mpaka Está aona. vendo? Nikuona. Nas grandes coisas deslumbrantes, Papindu vikulu kakampa kupangizika. acerca das quais pensamos, Papiri pinanyerezerefe. mas é nas coisas simples que Deus é tão real. Wenye mapindu pia kukwazika ndiye pepo pana Mulungu mwani A mwamwene. simplicidade. Mwakukwazika. De forma que apraz a Deus revelar-se, Mamoda kuti Mulungu asakufuna kuti apangizike. então ocultar-se. Kabisalika memo. Então ocultar-se Tepa mbabisalika. e revelar-se Mapangizika pontho. em coisas simples e pequenas. Mwapindu vya kukwazika ping'ono. É posto acima da compreensão do homem. Pepo pisayikwa kutsuluka kamba kukonda kupesesa kwa munthu. Porque se você dissesse, Iwo ngati ande. por que um Deus justo faria isso? Changwanji Mulungu akulungama mbadzachita pepe. Aqui o profeta Branham Apa neneri Branham estava pregando, dando exemplo de irmão akaparidza mbapasa chitsanzo kwa mbali unango que era veterano de guerra. kuti akhali chichone cha nkhondo. Ele era ateu. Iye akhala kukhonda Mulungu. Ele não acreditava nas coisas de Deus que Iye existiam em Deus. akataira type ya Mulungu kuti Mulungu alipo. Então, num belo dia, Tepa ntsiku ace ele encontra-se com uma menina iye kumanikana kansikana que saía da escola dominical. akabuka kwa mafunziro cha ndimingo. E ele perguntou à menina Mamfunzisa por que kansikana. ela fazia aquilo dentro da igreja. Changwanje akaita pepiri akaenda ku chechi. A menina respondeu: Kansikana akataira. porque crê. Tangu ni msataira. Ela respondeu que cria em Deus. Iye ataira kuti akataira mwa Mulungu. Então, ele foi. Ele disse que ela estava errada Iye ati wadodoma. em seguir que essas coisas de Deus. Mwakutoera pepe Porque ele não queria, era um ateu. Então disse que você estava errada, porque não existem essas coisas de Deus. Mwakutia akapitaira taye matia akadodomeka mwakutoera Então, pepe a Mulungu. garotinha ungida pelo Espírito Santo, Kansikana kale kakudzozwa na nzima kuchena. diante de velho de 85 anos, Matsogopa achikulire wapyaka makumasere na bishano. ela baixou Iye akotama. e apanhou uma florzinha. Adula chiluwa pyacho. E ela, tirando aquela florzinha, Pakudula chiluwa chile. perguntou àquele senhor, mais velho, Mbamvunza mbuyo ule. que talvez teria sido seu avô, seu bisavô. Kana kubaleka ya kwache 85 anos é muito velho. yache. Então ela perguntou, Mbamvunza. de onde vinha esta flor? Chiluwa ichi chikubulukira kupi? Ele respondeu, da terra. Iye ati achibuka pamataka. Então o profeta diz aqui Nenera kuti apa. que é bem possível que ela teria perguntado,
atindi kutaira padangu panamvunza O que pomwe seriam essas perguntas? mibvunzo neyo bidaonekera Se a flor saiu da terra, ngakhaluwa ndiyebuka pa mataka então também de onde saiu a terra? tiye pambo mataka abulukira kupi Amém? De onde saía a terra? abulukira kupi mataka Então, ela iye tepa foram conversando makuchedzerana com aquele senhor na mbuyo ule até que chegou a um ponto mpaka afika pa mzizi wangu que o senhor foi buscar, ele percebeu a origem, tepa mbuyo ule ele viu a origem zapivesesa kuti de onde idabulukira aquilo podia vir, kuti tepe tomera kupi que era de um Deus. kuti tabukira kwa mulungu Amém? Ele percebeu, apivesesa iye porque a ciência não explica tangu mafunziro de onde essas coisas vêm. kuti pia tabulukira kupi Por mais que alguém tenha muito conhecimento, kodi munthu mbadziwa pya chitani mas existem coisas pequeníssimas mwenye pana pindu ping'ono que kakamwe o homem ninguém consegue explicar kuti de onde munthu ene vem. panyama ngakwanisa kupipanga kupilonga pakweja E sobre aquele exemplo daquela flor, bulukira pa chitsanzo cha luwa o chile homem chegou até um ponto de ver, mamuno ula zapivesesa afinal de contas, aquilo só teria uma origem. mwandiko mwene vyapili bilaka basene Que kuna seria de mbuto Deus. natomerapo bulukira kwa mulungu basi Amém? É porque o homem foi feito. É porque o homem foi feito no princípio, nakuti munthu achitwa pakutoma não para tentar defender de si próprio. sikuti agugumirike khineneni tayi O homem foi feito para depender completamente de Deus. munthu achitwa kuti alimbirire É basene por kwa isso que mulungu somos comparados a cordeiros. nachepo tisayizaniswa na Ou mabira ovelha. openo mabira Uma ovelha não pode guiar a si mesma. bira ngabitsogoleka yokha Ela tem de ter um líder. isafunika khala na E mtsogoleri o Espírito Santo é o que deve guiar-nos. mzimu wakuchena tepa ndiwo unafunika kuti De modo titsogolere que o homem é feito assim. mwakuti munthu asachikotepo Amém? E Deus fez todas as obras tão simples mungu achita pindu mabasa para osene que o wakupwazika simples pudesse entender. kuti ule wakupwazika peno kuchepeseka Deus se palichepeseka faz simples mulungu asachitika kupwazika com o simples. na ulembo Para ser wakupwazikamo entendido pelo simples. tera aviwembo apeseswe na ule kupwazikamo Tanto é que ele disse mwatene pambu yati em Isaías 35. pa Isaia 35 Eu creio. Ele disse: satayira yati até mesmo louco não deveria errar. zemweni byaji badadoma É tayo tão simples. shepi mwakupwazika Amém? Deus fez o homem mulungu achita munthu semelhante a uma ovelha. mwakulandanisana na bira Uma ovelha não se pode guiar por si mesma. bira ngabitsogolereka Ela yokha precisa de um líder. safuna mtsogoleri Assim também o homem foi feito para ser guiado pelo Espírito Santo. tiye pambo munthu achitwa kuti atsogolera Não para nzikuchena guiar-se a si mesmo. kuti atsogolereke yekha tayo Amém? E Deus fez todas as coisas, de certa forma, muito simples. mulungu achita pinthu tinepa mwamidzidzi nango pakupwazika Para que um simples pudesse entender. mwakuti ulembo kuzipwazikambo apipesese E Deus se faz simples. mulungu asachitika mwakuzipwazika Amém? Para ser entendido pelos simples. tera kuti apveseswe na ale akudzichepesa Não é para ser entendido pelos doutores. tikuti apveseswe na ale Mas até madotoka aquele que é indouto wenye mpaka ulo khona kudzokuleka possa entender akwanise kumvesesa e compreender a simplicidade de Deus. pakwanisa kumvesesa kakamwe kudzichepeseka E sabemos que Deus é tão grande. ivi sabidziwa kuti mulungu ngwankulu E kakamwe esperamos que seja uma coisa grande. mpalango mbatilikira kuti vikha chinthu chikulu E kakamwe falhamos em entender a coisa simples. tisadodoma kumvesesa chinthu ching'ono Tropeçamos na simplicidade. tisadodomeka É assim que falhamos em ver Deus. ndipepa nadodomekeka Tropeçamos na simplicidade. mbatidodomeka mwakuchepeseka Deus é tão simples que os eruditos deste dia mulungu ngwakudzichepeseka E de kakamwe todos os kuti ale dias. anthu alero atsiku zensene passam 1 milhão de milhas. asapita mathanyu misinzu mikulu kakamwe Porque em seu intelecto, tangu pilika pemsolo mwawo ele sabe que não há nada como ele. iwo Tão grande. sachelezera kuti ngabe chinthu ningaiye Mas em sua revelação, mwenye mwachivumbuluso ele chache torna isso tão simples que eles deixam de passar completamente por alto e falham em ver. ipsakapya kukwazika kakamwe mbipita padzulu pawo mbakhona kupiona bebi Agora estudem isto. chepa pifunzireni bebi Estudem isso tudo. pifunzireni penseni E ivi vocês que estão aqui visitando, imwe muli pano panango mubweza kutiona quando vocês forem para o vosso quarto do hotel, mungaenda m'midzi mwanu tome essas mudaofike coisas e examine-nas com atenção. pia penseni piwezeni Não mwaukashikashi temos tempo de explicar tina ndzidzo como kupipanga deveria. mapecha
ningakufunikira Mas quero que o façam quando chegarem a pousado ou ao hotel, mbwenyi ndikafuna kuti mu ou quer que estejam hospedados, fikire penu kudala ufikiremo ou em casa. penu pa nyumba pene Reúnam-se e estudem sobre isto. kumanyikani ani mupifunzi betu Falham em vê-lo pela maneira como ele se revela. asadolema kumona mwamoda napangizika Porque iye ele é tão grande tangwimba nkulu e kakama ainda assim oculta-se em simplicidade. matebutene Para se manifestar aos asaipezeka pequeninos. tirapangizika Estão kwa vendo? mono mulikona Não tente entender o grande, lekani kusaka kumvesesa porque kakama ele passa nkulu acima da compreensão. changuya sapita mwakudzulu kakama kupesesa Mas ouçam a simplicidade de Deus. kwenye mvani kudzikwazika kwa Então mulungu você compreenderá, uchepa unapesesa você encontrará Deus nakumana mulungu aqui mesmo pano pene da maneira simples. pamoda okukwazika A sabedoria mundana, kudziwiswa padziko altamente polida e instruída, wakufunziswa kakama ukidinkhirwa sempre falha em vê-lo. idzidyeni usadodoma kummona Agora, não estou aqui. sili pano tayo Eu sei que há professores de escola, 2 ou 3, ndisabidziwa kuti pano pana afunzisi awiri peno atatu mafunzisiro que eu saiba, sentados aqui. panadziweni kuti ali pano daka Eu não estou aqui para me opor à escola e instrução. sili pano kuti panango ndiphokose E mafunziro tentar defender a ignorância. peno ndisake kugugumira kukhonda kufunza Não tayo estou aqui para isso. sili pano kwa pepe tayo Mas o negócio é que as pessoas têm dado tanta importância a isso que elas, mavira mawu mbasha andu asapasa kakama ulemerero kwa pile até mesmo nos seminários mpaka mbuto za kufunza e assim por diante, tepa kwenda na kwenda estão falhando em ver aquilo mesmo que Deus colocou diante deles. iyo kudodoma kuona pili pidaika mulungu patsogolo pa upene Amém? É por isso natinepo que não sou contra os irmãos que estão nas denominações, sikuti ndili kuidana tayo na abale anakumanika masangano mas não sou contra o sistema das denominações, bwenye sikudana tayo na machitiro masangano tayo mas sou contra o sistema das denominações, bwenye ndili kuidana na machitiro porque tenta se masangano engrandecer, porque tenta se engrandecer changiwa sasaka kuti adzikuze e instruir seus ministros mafunzisa pati basi awo de tal e tal modo mamoda ushimodole que, se eles não tivessem instrução e educação à altura, makuti iwo balakonda kufundiswa makhaliro pa eles são lançados para fora. iyo sakuswa kudambo Eles têm de passar pelo teste do psiquiatra. iwo asafunikira kuti apite pa mbuto wa kuwezwa E assim na por anthu diante. zokuona kakamwe akonze Nunca achei que fosse a vontade de Deus testar um ministro pelo psiquiatra, tipo nalini pyakha kufuna kwa mulungu kwenda kaona mungu mas testá-lo pela palavra. kwenyesa yesu Está anafala vendo? kuona Essa seria a maneira de Deus testar seu homem. unoyo ndiye moda wa kukafunikira wa mulungu Que ele enviou para receber a palavra. kuti ule nantuma kuti atagirifala Pregar a palavra. kuti apalidzifala Agora, hoje nós pregamos filosofia. bwenye lero tisapalidza pya munsolo Pregamos credos e denominacionalismo. palidza pindu pya munsolo pya kutayira pya tsangano basene E tantas coisas. napinango pomwe Estamos deixando fora a palavra. kusiya kudambo Porque fala dizem que ela não pode ser compreendida. tangu akulonga kuti iyo nkabiveseseka Ela pode ser compreendida. iyo nkabiveseseka Ele prometeu fazê-lo. iye apikira kuti apichite O profeta diz que ela pode ser compreendida. iye inenera ati iyi inakwanisa kuveseseka Ele fala prometeu fazê-lo. iye apikira kuti apichite pepe Agora nós estamos lhe pedindo para fazê-lo. mwenye fiti kupemba kuti apichite Amém? Amen. O profeta diz que não está contra nenera ati sili kuidana ine tayo as denominações, na masangano mas está contra o seu sistema. mwenye ndaidana na machitiro Porque awo tentam se engrandecer. tangu sasaka kuzikuza Eles instruem os seus ministros iwo safunzisa pati basi awo de tal modo pamodo que eles, se não tiverem instrução ou educação à altura, baleka kuti iwo mbakonda kwanira pa eles são lançados fora. asabusa kunja Eles não se tornam pregadores, iwo tepo ngakwatayira kale palidzi não se tornam pastores. ngabikhala afunzisi Só pode ser o pastor ou pregador basi ano nakamfunzisi aquele que tem instrução, ule adamafunziswa aquele que kakamwe estudou, ule dafunza aquele que foi ao ule seminário, denda kuma seminario aquele que aprendeu a ule filosofia. dafunza mafilosofia Estes é que podem ser pregadores. leo ndiye akwanira khala palidzi E eles deixam a parte a palavra de Deus masasiya kukundu fala mulungu e pregam a filosofia. palidza pe munsolo Porque dizem que a palavra não pode ser compreendida. tangasauka kuti fala ngabe kuti sakwanisa kuveseseka Mas o profeta diz aqui que a palavra pode ser compreendida. mwenenera apa kuti fala inaveseseka Porque Deus prometeu, tangu mulungu apikira Deus prometeu que ela pode ser compreendida. mulungu apikira kuti inati veseseke Ele iye
ela prometeu que pode ser compreendida. iye apikira kuti ndati timvetseseke. Amém? Ele colocou, ele enviou o seu espírito Iye atuma mzimu ache para ungir os seus homens, tera dzodze anthu ache para compreenderem a tera palavra. mvetsese fala. Amém? Amen. E o profeta diz que eu nunca pensei que um pastor, um pregador fosse testado, Neneri ati ini chipo nani ndikapenyeza kuti panambo Psiquiatra. mphunzitsi alguém que entende sobre psicologia. badapeswa na munthu akudziwa pe munsolo Mas sim, wakuonesesa pe munsolo O pregador pode ser testado pela palavra. mwenyande mphunzitsi asafanika kuti ayeswe Essa é a maneira que Deus testa os seus homens. ndiye moda kuti mulungu asayesa anthu ache Pela na palavra. fala Pregar a palavra. kupalitsa fala. Agora, hoje nós pregamos filosofia. Kwenye lero tisapalitsa pe munsolo Pregamos credo e denominacionalismo. tipaliza pipya kutayira pya pisangano E tantas coisas. na pina ngombo E kwa estamos deixando fora a palavra. tikusiya kunja fala Amém? Porque dizem que ela não pode ser tangu compreendida. asati isapeseseka tani Ela pode ser compreendida. pandi momwene isapeseseka. Agora vamos considerar alguns personagens aqui. Tepa tisalakanireni basi Por akasi alguns apa minutos. pamidzidzi pang'ono. Notemos o dia de Noé. Tioneni basi ntsiku za No Nowa. dia de Noé. Ntsiku za Nowa. Deus, tendo visto a sabedoria mundana, Mulungu pakuona udziwiso pa dziko recebendo tanta ênfase e respeito, wakutambira ulemu ukulu kakamwe enviou uma mensagem simples por meio de uma pessoa simples atuma mphangwa za kukwazika kumbukira kwa munthu umwe para lhe kukwazika. mostrar a sua grandeza. Tera pangizi kukula kwache. Agora sabemos que Tepa tisadziwa kuti no dia de Noé pa ntsiku za Nowa afirma-se que uma civilização tão poderosa tisalongwa kuti pakhali na unyayo nangu ukulu kakamwe naquela pa época ndzidzi nole e ainda não atingimos esse nível kuti mpaka lero ifanta zatifikira thungenene na nossa moderna sa civilização. unyayo athu achinchino ushu E creio que finalmente será alcançado. zatayira kuti mwandi momwene nadzati Porque tifikeko nosso Senhor disse, tangu mbuya athu ati como aconteceu nos dias de Noé, ingapechitika pa ntsiku za Nowa assim será a vinda do Filho do pa Homem. kubwera kwa mwana munthu vinakambutepo Ele deu algumas ilustrações. iyapangiza pasa mapangiziro mangazi. Amém? Como aconteceu nos dias de Noé, Ingapechitika ntsiku za Nowa assim será a vinda do Filho do Homem. tepa kubwera kwa mwana munthu Ele vinakambutepo deu algumas ilustrações. iyapangiza Se nós vermos na apasa Bíblia, tingaona pa buku ele deu algumas ilustrações. apereka Que pipangizo homens bebiam, kuti amuna akamwa anthu akamwa construíam, akamanga vendiam, akagulisa compravam, akagula até que veio o dilúvio mpaka bwera madzi achigumula e os engoliu a todos. tepa mba kujula onse Essa foi a instrução do Senhor. anewo akhali mapangiziro Assim kuya como foi lá, mtepo ndingapachitika kwekule também será no nosso tempo. tepa ntsiku zathu minakambo tinepombo Esta era a profecia, a palavra do Senhor Jesus, chineneri chafala ya Jesu profetizando no nosso tempo. angachita chineneri mdzidzi wathu E aqui ele diz apa akuti que a civilização antiga, no tempo de Noé, kuti unyayo wakale pa mdzidzi wa Nowa era muito poderosa. ukhali wamphamvu kakamwe E se possível, até hoje, ainda não atingimos mpaka lero ifita zatifika pa saizi aquele nene nível. pa saizi nene Por isso que o Senhor Jesus disse na tepo mbwe Jesu ati que isso, mas nós alcançaremos. kuti pepe na titifikeko Amém? Eles construíam pirâmides. iwo akaluka nyumba za ntsukuli Eles tinham tintas iwo akhali na mkhaindi que podiam pintar e levar muito tempo com aquela tinta. kuti bada tinga mbikwata ntsiku zizinji makhaindi ningananera Eles tinham a capacidade de embalsamar um corpo. iwo akhali na mpata waku kwaza manungu E o makwekweya corpo levar adafuntu 1 ano, 2 anos, 30 anos sem apodrecer. kuti bida kuchita panangu makhala peka piwiri E pegar e ver que naturalmente quando morreu há 30 anos, mbumona kuti ushuhudi munthu zikaninga Eles tinham essa capacidade lá. matatu peka makumi matatu mndulu mwa kana mais à mpata frente temos isso, vamos ver. hivi sokolo kuti napiona E eles tinham essa capacidade que nós hoje não conseguimos embalsamar um corpo que pode levar 30 anos. iwo akhala mpata nole kuti badakwanisa kukhwaza mafuta manungu makwanisire kukhalikira pa pyaka makumi matatu mwenyivi tinapo mpata neyo tayi Amém? E construíam a pirâmide iwo akamanga nyumba za ntsukuli e a esfinge lá do Egito.
azachitwa kweko ku Egito e construíam coisas gigantescas iwo kamanga pindu vikulu que vikulu não temos a capacidade hoje kuti pano tidakwanira lero de tayo construir tais. kuti timange pindu ningapepo Eles tinham um embalsamento iwo akali na mafuta akukhwaza manungo de modo que podiam embalsamar um corpo, mamoda kuti ubalakwanisa kuwakhwaza manungo asene fazê-lo parecer tão natural mbachita makhaninga kuti andedi mbani mumwene que ainda hoje permanece. mpaka kuti lero alipo Nós não conseguimos. ife tinakwanisa bepitali Não conseguimos fazer uma múmia hoje. Não conseguimos fazer uma múmia hoje. tisakwanisa tayo kuchita mumia lero tayo Não temos o material com o qual fazê-la. tinape tayo pya kuchita napyo Eles tinham cores iwo akali makhaindi kweko e aderiam tão firmemente. kuti iwo akapifuna kakamwe akaipatile kakamwe Faz 4 ou 5 mil anos. pya kapinaye penu pya kapishano pya pikwi ndunu Elas ainda permanecem exatamente na mesma cor que eram. mpaka lero mwanada tingawo kwa kuli pili khaindi ibodzeni lero Está ningatipala vendo? nikuona Nós não temos nada assim hoje. ife lero tinapita E muitas coisas grandes daquela civilização pindu pikulu kakamwe ningapya unyayo falam no da sua superioridade sobre a moderna civilização. salonga ukulu wachi wapepili tango unyayo wa chinchino E assim você pode imaginar como a educação e a ciência, tepa nakwanisa kuona iwe tango chifunziso portanto, os grandes indícios que nos foram deixados pikulu kakamwe pindu ningapeda pangizo efu da siwefu de que hoje de que houve tal civilização. kuti paoneka unyayo ninganonoyo Que grande civilização deve ter sido aquela? unyayo ukulu utani nole ukhale Bem, estes memoriais, como a ciência ningatepa pepili pidaseiwa e a moderna civilização e instrução, ninga unyayo wa utwa eram consideradas de suma importância para as pessoas. ukasarakaniro ninga kufunikira kakamwe pakati pa anthu Elas têm de ser, kusafunikira tepo tinham de ser. ukafunikira ukhali Não tepo havia praticamente nenhum, eu suponho, pakafunikira avo ninga pinango pondo tayo nenhum analfabetismo entre eles, ne mmoja ukuphanda kudziwa kulemba de modo algum. na pang'ono pene E assim Deus, procurando através daquela grande economia, tepa mulungu mbasaka abulukira pa chuma chikulu kakamwe naquele dia, pa ndzidzi nole em seus sistemas, pa machitiro awo não conseguiu talvez encontrar o tipo certo de homem. adakwanisa kugumana munthu wa mtundu wakufunikira Até tayo que encontrou um fazendeiro, mpaka kugumana pya chema chakulima quem sabe analfabeto, pana napidziwa panangu munthu Chamado Noé. akona kudziwa kulemba pastor de ovelhas. mbusa mabira Ele lhe deu sua mensagem para pregar ao povo, iye ampasa mphangwa zace aparidzi kwa a mbumba qual era tão simples kuti iye kalakupazika para seus conhecimentos daquele dia. kwa udziwiso wawo wa ntsiku inere Que o povo tropeçou na simplicidade. tepa mbumba dodoma pa A mensagem. kupazika kwa Assim a mphangwa mensagem era, tepa mphangwa ikhali tepo diante da ciência, pakati pa udziwisi diante da ciência radical. patsogolo pa udziwisi wa Como chitulo. poderia haver chuva nos céus bidaoneka tani madzi kudzulu quando não havia chuva lá em cima? pachiwewu khali na madzi tayi kudzulu Está vendo? nikuona E a simples mensagem para construir uma arca, tepa mphangwa pyazo zakupazika kuti construindo aluke alguma coisa para isso entrar, kuti aluke chinthu kuti tepo sendo que não havia água alguma para fazê-lo flutuar. mubidziwika kuti khala madzi tayi kuti chiberuke Ora, ele se tornou fanático. tepa iwe takhani nga anthu ene E ele se basi tornou ize khala mbodzi o que poderíamos chamar, kuti lero ifambira longa se me perdoam, ngati a expressão de hoje, uma pessoa estranha. munthu wakunyanyasa Amém? amen O povo daquele tempo, mbumba ndzidzinole no tempo de Noé, pa ndzidzo nowa eram pessoas muito científicas, akhale anthu akudziwisa kakamwe pessoas instruídas, anthu akufunziswa pessoas polidas, anthu akukhulungirwa pessoas civilizadas. anthu akunyayi kakamwe O profeta diz que até que é possível que não havia analfabeto no meio deles, mneneri ati panango tingati tione pakati pawo akhalipo tayi kukhonda kudziwa kulemba por causa da ciência, thangwe wachidziwiso por causa da evolução. thangwe wakuthambaruka A civilização era poderosa naquele tempo. unyayi pa ndzidzino khala wamphamvu kakamwe Mas Deus, mwenye mulungu ele tinha uma mensagem. iye akhali na mphangwa basi Ele tinha um trabalho a fazer. akhali na basa kuti achite Olhou para toda aquela gente adang'ana pakati pa anthu e ansene não encontrou nenhum. adagumana ne m'bodzi Até que foi procurar mpaka ina pakasaka homem, munthu m'bodzi mamuna talvez analfabeto, enu pya chokhonda kudziwa kulemba chamado Noé. na chimera Nowa Porque Deus trabalha em simplicidade. mulungu asapata basa Deus mwakuzikazika trabalha em coisas simples. mulungu asapata basa Ele foi buscar mwapyendekazika um pastor de ovelhas adakasaka kakwata mbusa wa mabira
para pregar para aquele povo era científico, paridziri mbumba ile ya aquele kutisa povo kakamu. instruído, Mbumba ya kufunziswa que no nosso tempo são doutores, kuti pandzidzi wathu ni madotoro são licenciados no nosso tempo. licenciado Buscou tipaenda kakwata pastor de ovelhas, mbusa wa mabira analfabeto, mbozi wokhona kudziwa kulemba camponês, munthu acha kulima que não tinha instrução munthu kuti akakhala para ir kuchifunziswa pregar para aquele povo ayi instruído. tikaparidziri mbumba ile kumafunziswa Isto pareceu pepe khalinga uma loucura para aqueles homens. teudzemwa pa anthu ani E a ale mensagem era tão simples hanga zikhaliza kukwazika para construir a arca. tera kuti amange mboti E a chuva estava a kuti vir. madzi akabwera Deus ia condenar o mundo com a chuva. mulungu balakonesa dziko na madzi Mas como eles eram tão científicos, ninga iwo akhalanda kudziwisa kakamwe o profeta diz que eles investigaram. nenera ati iwo alisaka kupionesesa Lançaram suas máquinas aponya pimbalo pyawo para kudziwisa ver se havia alguma água, alguma nuvem lá no céu. tinakwanisa kuona panango kuna khole ya madzi E kudziwisa eles não viram. iwo adayiona tayo Então chamaram daquele homem tepa mpunza mamunole fanático. iwe Homem estranho. munthu wakunyanyasa Eles não compreenderam iwo adamvetsesa tayo a simplicidade de Deus. kukwazika kwa mulungu E assim, na tinepo eles iwo pereceram. amala kufa Amém? Eles pereceram. amala kufa Porque não perceberam a simplicidade de Deus. adapipesesa tayo kukwazika mwa mulungu É praticamente todo o povo de Deus estranho. mwandimo mwene mbumba yasene ya mulungu nja kunyanyasa Veja, konani eles são. iwo ndiwo Estou alegre em ser um deles. ndakomera nokhala mbodzi wa iwo Assim, você sabe, iwo tepa sakudziwa eles são diferentes iwo mbakusiyana da tendência moderna da kwa civilização. mafuniro a chinchino pa De unyali modo que se tornam esquisitos, kuti iwo asakhala kunyanyasa estranhos. Ele akunyanyasa disse que seu povo era um povo peculiar, iye ati mbumba achikhali mbumba Esquisito. pafuka yapakhundo estranho, nyanyasa mas yakunyanyasa um sacerdócio espiritual. kwenye ndinya ntsembe wa Uma uzimu nação real, mzinda wa ndimo mwene oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, mupereka ntsembe za uzimu kwa os mulungu frutos dos seus lábios, ipasi pa milomo yawo dando louvor a seu nome. mbakakuza zinache Que pessoas? mtundu anyu anthu Ele as possui. iye ali nawo E note, agora, que grande coisa deve ter sido naquele dia. ndi chinthu chikulutani pa tsiku Algum fanático vir à igreja. mbodzi wakuninga kukonozeka mbabwera Um chechi fanático. mbodzi E pregando o evangelho que estava aparentemente todo desalinhado mbaparidza vangeli nseni kuti panango ikakali para a maneira de querer deles. mwamoda kufuna kwa iwo E cientistas. mafunziro Ora, isto era simplesmente loucura. pepe mwani momwene pikhalika E udzema como eles podiam provar cientificamente que não havia chuva lá? vanapita tani kuti mwani momwene mwakufunza mabuku kuti Mas este simples pastor de ovelhas creu. mbwenyushu wakukwazika mbusa mabira apitaira Se Deus disse que choveria, ngakhala kuti mulungu ati pidavumba madzi choveria. padavumbadi Está vendo? mulikuona E assim apenas compare isso com o que acontece hoje. pepe baseni pioneseseni kakamu na pili pinachitika lero Acerca de alguém na tango ya munthu que é curado. kuti anakonzwa Dizem, é só emoção. mati baseni É só provar-lhe cientificamente que é o câncer. safuna ndione kakamu mwakufunza mabuku Oh, substância. câncer Ou a coisa ainda está lá. opendo pana chinthu basi Mas pa para o simples crente, mwenye pamtendeni está baseni terminado. yadromera pepo Está vendo? mulikuona Porque ele não está olhando para a substância. changuya kulangana pa chinthu chiti tayi Está olhando para a promessa. akulangana pa chipikiro Exatamente como Noé fez. mwandi momwene ninga mudachita nowa Amém? O povo daquele tempo olhou para a chuva. mbumba nzizinolangana kuna madzi Não olhou para aquilo que o Noé estava a falar. akalangana kwa pili pikalonga nowa Que tayi era a palavra de Deus. kalifala ya mulungu Eles operavam para a chuva. iwo akalanganira pa kumadzi E basi como não viram chuva, ingatepa adaona madzi não tayi creram. adantayira tayi Assim também como é hoje. ingambutepo lero Quando falamos da cura divina, tingalonga ungumi kukonzwa se kuti falamos que mulungu Deus cura, tingalonga kuti mulungu asakonza as pessoas podem pensar anthu anakwanisa que é nyenezera uma emoção que a pessoa está a sentir. basi ngukulamuka kwene basi unakwene E que os cientistas podem provar, os doutores, akufunza mabuku anakwanisa kupiyeza panango que é patione o câncer kuti panango ndi cancer ou substância penu ndi chinthu chene que ainda está lá. kuti chikweko Mas, mwenye para um simples crente, kwantendeni Está terminado. yatirumira pepo para um crente que crê, kwantende natayira
que há cura divina, pana ungumi kukonza bulira kwa dzulu então está terminado. tromera na pepo Amém? Porque ele olha para a promessa, sanguye salangana kwa chipikiro basi não olha para a doença. abilangana kumatenda tayo Amém? amen Ele não olha para a doença, abilangana mas ele matenda olha para a iye promessa. salangana ku chipikiro Assim, atinepa você não está vendo iunelo kuona como aconteceu nos dias de Noé. ningapechitika pa ntsiku za Nowa Assim será na vida do filho do homem. epo kubwera kwa mwana mundu vinakate popo Cientificamente, mamafunziro ninguém. ni mbodzi O doutor podia dizer: dotoro badati olha aqui, ona kuna seu inchaço ainda está aí. kudzimba kwako kuchili pepo Seu câncer permanece. kansiri yako chili pepo Seu braço está tão aleijado quanto sempre esteve. mkono wako udakuwazika ningatepo mwakale Você está louco. hiyo ndio dzema E recorde, kumbuka basi esse é aquele mesmo espírito dos dias de Noé. unendi mzimu wodzeni pa ntsiku za Que Nowa disse: udati não há chuva lá em cima. ngabe kumadzi kudzulu Podemos fotografar a lua com tinakwanisa kumusa instrumentos. foto dzuwa na pimbalo mwezi na E pimbalo não há yake. chuva lá. ngabe kumadzi Mas se Deus disse, mulungu haveria angalonga chuva lá. kunaoneka madzi Amém? amen Por fé. pa chikhulupiriro Porque a fé tangu chikhulupiriro é o firme fundamento ndi chinthu chakulika das coisas que se pa esperam pinthu pipi nadikirwa e a prova das coisas que não se veem. matayiriro papiri pinakunaoneka E a fé toma seu lugar tepa chikhulupiriro kukwata mbuto wace de descanso definitivo pakupuma kwakukwana na palavra de Deus. pafala ya mulungu É aí onde ela encontra seu lugar de descanso. ndi pepo kuti chikhulupiriro kumana mbuto wace akupuma Vocês compreendem? ndi musapipesesa Seu lugar de descanso é na palavra de Deus. mbuto wako akupuma ndi pafala ya mulungu Amém? Foi nisso que Noé descansou. ndi papepe padapuma Nowa Deus disse que sim. mulungu ati Isso encerrou o assunto. pepe padroma Agora, se vocês notarem novamente imaona agora, ponto pano chinchino Noé, por querer tal coisa, Nowe mwakutayira chinthu foi fanático. akhala munthu wakupifuna kakamwe Amém? E o povo de hoje crê no batismo do Espírito Santo. mbumba lero satayira pa mbukirikizo mzimu kuchena Agora a igreja diz: tepa chechi sake estas pessoas são fanáticas. anthu ayamba kufuna kwenda Elas não passam de um bando de pessoas entusiasmadas, iwo ndi msoka wa anthu kuti basi Emotivos. komerwa nape basi em pânico. iwo ali kutsokonezeka Mas mal sabem eles iwo que a palavra de Deus ensina isso. kuti fala mulungu safunzisa pepe É uma promessa. ndi chipikiro Amém? É uma promessa, porque Deus cumpre a sua promessa. tangu mulungu asakwanisira falache A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam chikhulupiriro ndi chinthu chakulikisa e a prova das coisas que não se veem. papiri pakutayirira papiri pinakunaoneka A fé toma o seu lugar chikhulupiriro sakukwata mbuto wace de descanso definitivo da palavra de Deus. pakupuma mwakukwana pafala ya Se mulungu você tem fé, irmão, kakhala kuti iwo chikhulupiriro se mbali você tem fé, irmão, kakayula chikhulupiriro mbali esta fé chikhulupiriro checho descansará na palavra de Deus. chisapuma pafala ya mulungu Sobre as promessas que Deus fez. kukira kwa pipikiro pinachita mulungu Você crerá, iwo unapitayira pepe mesmo que leve tanto tempo. kodi pikwati mzizi Você mkulu crerá. iwo Porque unapitayira a pepe fé tangu chikhulupiriro tomará o seu lugar. nakwata mbuto Ela te wace fará esperar. icho Ela chikhulupiriro te fará chita crer. iwo A fé utayire fará isso. chikhulupiriro pinachita pepe chikhulupiriro Mas bwenye os que não têm fé kwale na swa chikhulupiriro são pessoas que querem experimento. ndi anthu ale nafuna kuti São estes ndianewo que viram, que fotografaram a lua. ndianewo adabulisa mafoto mwezi São esses que mandaram seus drones ndianewo adatumwa pimbalo pyawo pende para ver kudzulu se cada nuvem ou as nuvens tinha lá uma gota de chuva. kuti aone panango khole na khole kwa kuna phindi ya thoto ya madzi E não peno creram na mensagem de Noé. wadatayira mphangwa Nowa tayi Amém? E para Noé, tepa kwa Nowa não importava o quanto eles dissessem, akhali nape basa kuti badalonganji tayi que o velho perdeu o juízo, kuti awa chikuliro chinkhalamba luza nzeru que ele estava cientificamente errado, kuti panango mwa maonero awo que iye estava akadola. mentalmente errado. panango mwa nzeru zace Mas munsono para Noé, nkwana Nowa era a palavra do Senhor. ikhalifala ya mbuya E Noé permaneceu com aquilo. tepa Nowa akhalikira na pepyo E os sábios instruídos tepa ali akudziwisa tropeçaram na kudziwiswa simplicidade dela, adodomeka mwakukwazika mwace perderam a vida. aluza umaso Que repreensão agora? ndikutsutswa kwanji chinchino Isto é para aquela geração. pepe umpyadzinzenere Amém? Que repreensão agora? Isto é para aquela geração. ndi chitsutsu chanji kwa dzinzenere chinepa Sábios entendidos adziwisi kakamo mwakumpesesa tropeçaram
Dodoma. em ver a simplicidade Mwakuona pindi mwakwazika. de Deus. Kwa Mulungu. Perderam a vida. Aluza umaso. Amém? Amen. Muitas pessoas dizem, Anda zinja sati. se eu tivesse vivido lá atrás. Ili bila kanduru mpanango. Não. Rabi. Você teria tomado a mesma atitude. Iyo bila kana nzeru zibodzi. Porque hoje, Tangu lero. a mesmíssima coisa está sendo reproduzida hoje. Ibodzi lero bikuchitika pondo lero. Só que em outra forma. Kwenye mamodo nango. Eles tropeçam nela hoje. Iyo asapi Dodoma pondo. Exatamente como tropeçaram. Mwandi mwamweni ninga mono Dodoma o pondo. Então, sem dúvida, Batukona kupenula. naqueles dias, Siku zinezini. eles tinham pregadores em Iyo abundância. kana paridzi mwakupana. Mas Noé foi inspirado por Deus. Noa pumilwa na Mulungu. E Noé podia olhar e ver aquilo que estava para acontecer. Noe balagwanisa kulangana mbaona pili E saber que uma geração adúltera e perversa, babidziwa kuti dzinza upombwe Como aquela? ninga inere que Deus não deixaria permanecer. kuti Mulungu badesiya ndikhalikira tani. Amém? Portanto, Matinepa. o que podemos fazer hoje, Kuti lero bidakwanisa kuchita. exceto ver a mesma coisa? Matikonda kuona chibodzibodzi O que basi. podemos fazer hoje, exceto ver a mesma coisa? É uma pergunta. Amen. Tina chichanji lero makukonda kuona basi yani chini chibodzibodzi. Uma moderna Sodoma e Gomorra. Makaliru matswa Sodoma na Veja, Gomora. povo perverso e adúltero, Onani mbumba ya kupambuka ya upombwe tão polido em cultura, ya unyaye pa mafunziro. e eles tropeçam na simplicidade da manifestação de Deus, Iwo asadodomeka mwakukwazika mwakuzichepesa de seu ser e sua palavra, mamakali wache pafala mostrando sua palavra. mapangiza falache Não há uma pessoa no mundo, kabepo mundu padziko. amém? Amen. Não há uma pessoa no mundo, Kabepo mundu padziko. Rosela, este é o nome, Ichi ndi dzina Rosela que possa dizer que nós não vemos, conosco a própria palavra de Deus manifestada. makonda kwanisa kulonga kuti pano ngakuona na ife A fala a própria promessa dos últimos dias, chipikiro cheni cha tsiku za kumaliza cheni chile as próprias luzes do entardecer que haviam de brilhar. magesi andzidzo wa uphalaulo kuti bada kukhaikira. Nós somos um povo privilegiado em ver isso. Ife ndife mbumba idatemera kuti tione bepyo E onde o mundo altamente polido tepa kuti dziko mwani momwene yakuma está escondido deles. yabiswa kwa iwo. Jesus disse a Deus Pai, Yesu alonga kwa Mulungu Baba disse, ati aprove a ti ocultar isto deles. yakwanira kuti mupibisi kwa iwo. Sim, ó Pai, Oh Baba, tu o ocultaste. imu mwapibisa Deixe que eles, com sua sabedoria. asiyeni na udziwiso awo. Amém? Nós somos um povo privilegiado, Ife ndife mbumba idapasira mpata porque Deus não nos ocultou. tangu Mulungu adatibisira tayo. Amém? Deus não nos ocultou a verdade. Mulungu adatibisira uni mumweni tayo. Creio eu, irmãos, Setaireni abale que não podemos olhar para as coisas grandes. kuti patilekeni dikira kulangana vindu vikulu Não são basi. das coisas grandes que Deus se manifesta. Sipindu ka vikulu kunapangizika Mulungu Mas tayo. Deus se manifesta em coisas mais simples, Mwenye Mulungu asapangizika mwapindu vya as kupwazika. coisas mais Vindu desprezíveis. vya kupwazwa vile. Ele usa essas coisas Iye savala vindu vyepyo para a sua glória. tera mbili yache. Amém? Amen. Deus usa as coisas pequenas, Mulungu asubenzesa não usa as coisas grandes. ngabe subenzesa vindu vikulu tayo. Veja, Onani basi. foi a sabedoria que fez a bola começar a rolar na sujeira do pecado. Ndi udziwisi dachita kuti patome kuzungulira chumbu No pakudawa princípio, pakutoma. pois Eva estava buscando sabedoria Eva tepa kasaka udziwisi quando encontrou Satanás. ila kumanikana na Satani. E Satanás deu a ela, Tepa Satani ampasira. Tepa Satani ampasira. amém? Foi no princípio Ikali pakutoma. que a Eva buscava sabedoria. Kuti Eva kasaka udziwisi. E o Satanás deu a ela. Tepa Satani ampasira. E a sabedoria é contrária à palavra. Tepa à palavra. udziwisi ngwakusiyana kwa fala. Não se pede que tenhamos sabedoria. Batilekeni kupemba kuti pana kuti kana udziwisi tayo. Pede-se que tenhamos fé no que já foi Amém. dito. Batipembendi kuti kana chikhulupiriro kwapiri pida malongwa kale. Portanto, está vendo? Natineyi palikuona. Mas hoje, Kwenye lero os eruditos anthu alero dão tão polimento nela asapifuna kakamu papepe papikiringira e a arrumam. mapipaka Colocam sua própria interpretação nela. waika matumburuzirawo papepe Sempre colocaram. kazinjikene Eles fazem a mesma coisa hoje. iwo seta pibodzibodzi lero É na mesma medida. dida bodzene. Amém? Eu compreendia mal sobre o pedido que fez Salomão.
Hii ndikapimvetsesa mwakudodoma pa mpembo dachita Salomão. Quando foi levantado para ser rei, Pidalamuswe kuti akhale mambo. ele pediu sabedoria. Yapemba udziwisi. Eu pensei humanamente, Indapinyerezera mwapatupi. algumas vezes nas minhas orações, Pamidzizi nangu mamipembero anga. eu pedia também sabedoria. Ndikapembambo udziwisi. Mas o profeta diz que não se pede que tenhamos sabedoria. Mwenyenera kuti mbatilekeni kupemba tikana udziwisi. Pede-se que tenhamos fé Batipembeni kuti tikana naquilo chikhulupiriro. que já foi dito. Papiri pidamalungwa kale. Amém? Amen. Salomão pediu a fé, era por um propósito. Salomão apemba Salomão era um tipo. Salomão akhali chitsenzo chinango. Amém? Era um tipo, não da maneira como pensamos. Akhali mtundu mbona ngombo simomoda nonyerezere fitayo. Ou as pessoas daquela época Peno anthu apanzizi nole falharam em ver. adodoma mwakuona. Do mesmo modo que falham hoje e também fazem assim. Mwamoda kuti wasa dodoma ambo lero A saitapetera. mesma coisa. Moda podzeni. Eles fazem a mesma Iyo coisa. saita pimodzibodzi. Pois a razão por que falham em ver foi porque elas eram inteligentes demais para querer nisso. Mwamoda ukutiwa sadodoma kupiona tangwe kutiwa Está kala vendo? kudziwisa kakamwe. Mwakuona? Agora, a mensagem era tão simples que o inteligente era inteligente demais para crer na simplicidade da mensagem. Tepa mphangwa zikhala za kudziwisa kakamwe kupita ulu wa kudziwisa kakamwe nakona kuzitayira mphangwa Que za coisa. mphangwa izi. Ona. Deus fez tão simples. Mungu achitika É mwakupazika. verdade. Os inteligentes intelectuais falharam em vê-la. Kuti ala kudziwisa kakamwe. Porque era tão simples. Funza adodoma kupiona tangwe. E isso é o que faz a grandeza de Deus tão grande. Tepa ndipinachita kuti kukula kwa Mungu kukhala Porque kukulu. sendo o maior, Mwakutiwa kukhala wankulu. pode fazer-se simples. Asachitika kukhala wakupazika. Amém? Deus é grande, Mungu wankulu. muito grande. Wankulu kakamwe. Mas ele pode se fazer tão simples. Iye anakwanisa kuchitika wakupazika. Os homens hoje, Anthu lero mostrando que não são de Deus, ampazika kuti siya Mulungu tayo. eles são grandes e estão tentando ficar maiores. Iyo ndi akulu kakamwe alikusaka kuti akhale akulu. E se expressam e se expressarem maiores. Imbasaka kulonga mpikulu. E grande bispo, Kuti mbakulu akulu akadamu akulu. doutor santo papa, Dotoro mcheni papa. tudo mais. Napinango basi. Fazendo-se algo que realmente não são. Mbachitika pindu kuti usiwodi bye vipindi vyevitayi. E Deus sendo tão grande, Mulungu temba khala wankulu kakamwe. torna-se simples. Asakhala kupwazika. Simplicidade é grandeza. Kuzipwazika ndi ukulu. Nós podemos fabricar um avião Tinakwanisa kuchita ndeka. a jato. Ndeka ya kutamanga. Podemos lançar um foguete. Mbatikwanisa kuponya chimbalu kudzulo. Colocar um míssil em órbita. Mbatika ndeke ya kutamanga kakamu kudzulo. Podemos fazer todas estas coisas. Mbatikwanisa chita pini vyensenepe. Todavia, não podemos formar uma folha de grama. Mumwene na pang'ono pene kuti nakwanisa tatsamba ya kutamanga tayo. Amém. Amen. Que me diz disso? Amen. É uma pergunta. Que me diz disso? Amen. Mas ao invés Kulongeranji pepe. de tentarmos analisar e ver o que formou esta grama Mbatikonda kupiweza mbationa kuti nini chidachita kuti tsamba kutamanga e shoni. aceitar o propósito de Deus que criou a grama, Mbatitayira ku cholinga cha Mulungu chidachita kuti aoneke mbewu. estamos tentando fabricar um míssil Tikusaka kuumba ndeki. que chegue lá mais rápido que algum outro possa fabricar. Kuti fike kutali kakamu kwa upita unangombo kuti angwanisa kuichita Está mwini. vendo? Nkuona? Somos tão inteligentes e intelectuais, Ndife kuchenjera kakamu kudziwa memusolo. nossa igreja, Machechi athu. que podemos construir um edifício de $1 milhão. Kuti nakwanisa kuchita nyumba ikulu kakamu Ou um piku na piku edifício na de madola. milhões de dólares. Peno nyumba ikulu kakamu na piku na madola. Então estamos tentando construir um melhor que os do metodistas, Chikusaka kuluka nyumba za didi kupita za metodista. ou os batistas, Peno za batista. construir um melhor que os dos presbiterianos Kumanga kupita e presbiteriana. os pentecostais. Peno a Pentecoste. Entraram na competição louca. Tepa tadzapita mwa kutimbana mwa Mas o negócio é este. mwenye mavira mbasha. Somos, no entanto, somos tão inteligentes, Mwatinepa ndife ande mwa kudziwisa kakamwe. estamos tão inflexíveis nos nossos caminhos, Kuti kutamanga kakamwe mwa kuchenjera munjira que mwake. falhamos Tepa tisadodoma. em nos humilhar para compreender o que Deus está na missão, o que Deus que está na missão da esquina. Mwa kudzichepesa. Mwa kukonda kupesesa kuti Mulungu ali pabasa
ya Está pakona vendo? Isso mesmo. bebeu do Bem, kakam é que tropeçamos na simplicidade. ndio pina dudu mekanefe pa kuzi O profeta diz aqui ninera kulonga apa que somos tão inteligentes demais ndifya kudzwisa kakam wakuchenjera que podemos até fabricar um avião. kuti nakwanisa kuchitandeka E podemos lançar um foguete, um ponye míssil, panango chindeki cha kudzulu chibomba uma bomba chumbo na órbita, lá em cima no céu. kudzulu kakamwe E podemos fazer todas estas coisas, tinakwanisa kuchita vinhu vyaseni mas não conseguimos, bwenye ngabikwanisa não podemos formar uma folha de capim. ngabikwanisa kuumba tsamba pya ya tsanga Grama é capim. tsanga Podemos fazer aviões pretos e tudo, tinakwanisa kuchita ndeki mas não nyumba za conseguimos chumbo fazer vyasene uma folha de capim. mwenye ngabikwanisa kuchita tsamba ya tsanga Mas ao invés de tentarmos analisar mbatikona kupiweza baseni e ver o que formou esse capim mbatikwanisa kuona kuti lidachita kuti tsanga ishioneke apa e aceitar o propósito de Deus que criou este capim, mbatitayira cholinga cha mulungu chidachita kuti kuoneke tsanga estamos a fabricar uma bomba tikuchita chumbu que chegue lá mais rápido do que o outro possa fabricar. kuti chifike kwekuli kakamu mwansanga pita chinangombo china chitembo chumbu cha chembo Eu tenho aqui uns vídeos apa ndina video nango que a Rússia kuti Russia fabricou a melhor bomba kuti yaumba chumbu cha de todos que já puderam criar, pita konseni chidaumbaombo chamada Vanguard. chekisa chimira vanguard Uma bomba chumbu chinango que pode atravessar kuti tinakwanisa numba em 2 horas pa midzidzi miwiri este planeta. dalika pa mbutu ino yensene Amém? Uma bomba muito poderosa. chumbu cha mphamvu kakamwe Mas também tem outro vídeo pono na vidi nango que mostra nos Estados Unidos da América. sapangizamo kuti America Também estão a produzir uma melhor bomba. akuchitambo chumbu chikulu cha didi kakamwe Amém? Estão a procurar também ultrapassar aquela. akusakamo kuti apitembo chumbu A chidachitale bomba que foi fabricada na Rússia. chumbu chidachitwa ku Russia Toda esta grandeza. ukulu no wonseni vikulu ivi Mas eles não conseguem mwenye ungakwanisa perceber de onde vem capim. kupesesa kuti tsanga kubulikira kupi Quem fez o capim? mbana dachita tsanga Como ela veio? yabwera tani Eles não conseguem. iyo ngabikwanisa Estão a fazer navios. akuchita media Estão a mikulu fazer grandes, chamam de aqueles navios que ficam dentro da água, submarinos, media ya kukhala pansi pamadzi mas não conseguem fazer capim. ngabikwanisa chita tsanga Esta é a simplicidade de Deus. peku ndi kukwazika kwa mulungu Podem fazer de que jeito? kodi kuchita pyano moda nafunemwe Não conseguem entender. ngabikwanisa kupesesa Amém. Numa das mensagens eu tinha lido, kamphanga nangu dawerengene se calhar até pode ser esta mesmo, lá panangu embaixo, tingatione ineni mpamfi pache que os homens fizeram capim artificial. anthu achita tsanga ya mafunziro Mas capim artificial, flores artificiais, não crescem. tsanga ya mafunziro munsolo ngabikula Podem ter toda aquela beleza, kodi kukhabe ya kubalika tani mas não é capim natural. tsanga taimo ndi momweni tani Porque isto está ocultado para eles, chepe pyabiswa kwa iwo os sábios e os aya entendidos. kudzwisa kakamu kupesesa pino Amém? Amen. São tão inteligentes. Também o profeta diz pontho nenera kuti que há uma competição na construção de igrejas. pana kuti mapika pakumanga machechi Uma igreja chechi ibodzi quer construir a melhor que a outra. funa mange chechi kupita yenzake Batista quer construir a melhor que a da presbiteriana. patisha funa mange kupita presbiteriana Pentecostais querem construir melhor que a da católica. pentekoste funa mange kupita katolika Tudo isto, penseni ipi eles não conseguem, eles, ao invés de compreenderem a missão, mwakukhona kupesesa basa a pequena missão da simplicidade de Deus, basa ing'ono yakuzichipesa kwa eles mulungu falham em ver isto. asaduloma kupiona pepyo Que Deus, kuti mulungu eles enquanto preocupam-se em coisas grandes, Deus está levando as coisas pequeninas wakuti kuneseka na pinthu pikulu kakamu mulungu akupata pinthu ping'ono para serem grandes. pikhali pikulu Agora, penepa eles eram inteligentes demais para querer numa mensagem tão simples. iwo akhale wakudziwisa kakamu pakupita pakutayira pamphanga kupazika Ela não era polida o bastante para as pesquisas científicas que eles tinham. iyo ikhali mphangwa
kilingiro taye mwapita não panamo era brilhante, maudzwiso na hiyo kana a mensagem não era suficiente para o programa educacional deles. mpango zikaza kukwanira nayo kwa machitiro wa E mafundisho tinham naquele wao dia. Estão yakanao vendo? nsiku zeziri mukuona Eles tinham estudado para saber que havia um Deus. iwo kadapifunzira ndi kuti adziwe kuti una E mulungu estudaram para saber que ele era grande. akapifunzira kuti adziwe kuti ndi mulungu E wamkulu tentaram se engrandecer com ele. asaka kuti zikuzika na iye Quando a maneira de subir é sempre para baixo. mwenye modo wa kukwira usakulikira pansi kazikira Agora, quem sabe se o Polo Norte é o norte? tinepa mbana natidziwa mphapo kuti ngakhala Ou se o Polo Sul mthonga ya kukwiriro nja é kukwiriro o norte? peno ya kuchitiro nja Ou kuchitiro se o Polo Norte é o Sul? peno ya kuterero nja kukwiriro Ou o Polo Sul, o norte? peno nthonga ya kuterero nja kukwiriro Qual é para cima e qual é para baixo? njipi ya kudzulu njipi ya kuendera pansi Estamos flutuando no espaço. fani tikuberuka basi Nós dizemos. ibisati O Polo Norte é para cima. nthonga kudzulu nja kudzulu Como se sabe? isabudzika tani bebe O Polo Sul pode ser norte. nthonga ya kumkwiriro polika ya kunchitiro pode Veja. ya kudzulu ya kumkwiriro Não se sabe. ngabidziwika ona basi Por isso, vamos nos lembrar. E batikumbukireni esta é a palavra. kuti shindifala Amém? amen Hoje, esta tarde, de manhã, estava a conversar com os jovens. lero molano ndikachezerana mphano nawo Eles me lançaram uma pergunta. iwo apereka mfunzo Então está bom, seu Felipe. ndimo mmapo O Josué, Joshua no combate, pakumenyana ele viu que ao meio-dia o sol se entradecesse. iye aona panzidzwa hafa Então- kuti dzuwa bidabida Ele viu que talvez poderiam ser derrotados. iye aona kuti panango badakundwa Então Josué, tepa Joshua pela sua fé, na chikhulupiriro chache parou o sol. alimirisa dzuwa Dia inteiro. mtsiku ya munthu E até que lutaram até vencer. mpaka kwa nkhondo mbawina Agora, mpapo na filosofia, pamafunziro eu estudei. inda bifunza tena Falou-se do Galileu Galilei. kalongewa tangu Galileo Ele Galilei disse que fez uma máquina chamada telescópio yatechita chimbalo chinangwina chimene telescopio e viu yaona que o que gira kuti chinazungulira é a Terra que gira em torno do Sol. ndi mataka anazungulira mkununkunu mwa dzuwa Então, seu Felipe, tepa mphapo pa Filipe onde eu vou então assim? ndinenda kupi mphapo tepo Eu disse, oh, está bem. ngati mwene mwene Você está confuso. wodzizumika Mas creia mwenye tayira que quem fez todas as coisas é Deus. kuti adachita vinthu pensene ndi mulungu Quem fez o Sol é Deus. adachita dzuwa ndi mulungu Quem fez a Terra é Deus. adachita mataka ndi Quem mulungu fez todas as coisas é adachita vinthu Deus. pensene ndi mulungu Josué, sendo profeta de Deus, Joshua mbakhala nenera mulungu ele portava a palavra. iye mwene mwene akakwata fala Ele era profeta. iye akhali nenere Se ele disse que parou o sol, isso é verdade. akakuti alonga kuti alimirisa dzuwa Ele parou o sol. iye alimirisa dzuwa Agora, profeta é cientista de Deus. nenere ndi wakudziwisa kaka Numa mulungu mensagem eu li, pamphamvu o ananga profeta é o cientista de Deus. nenere ndi Nós wakudziwisa temos nossos cientistas. chinatwa Mas o kudziwisa profeta é o cientista de Deus porque ele vê as coisas mais. nenere ndi wakudziwisa wa mulungu kuti Então, atsala disse. vitu kutali iyi ndati Quem fez o sol é Deus. adayita dzuwa tepa ndi mulungu Se a palavra de Deus diz que o Josué parou o sol, então isto é verdade. Creia na palavra de Deus. kawo fale mulungu kwa kuti Joshua alimirisa Ou você segue dzuwa Deus, open utoerera ou você segue ciência. otoerera mafunziro musolo Mas o que eu te digo, kuimira kupangene eu não tenho como te provar agora, porque pelo menos eu consigo ver o sol mbwenyisa kwanisa kuona a dzuwa fazer isto. pakuchita ipi Eu não tenho como te provar para ir ver que é a terra que está girando em torno ini do ngapi sol. mwono nangu kuti nakuti Mas se Josué disse, eu creio em Josué. mataka azulira Então, esta é a contradição que existe entre a palavra de Deus e o cristianismo. apa ndi phokoso nachitika bulikira kwa Este é o problema que encontraram esses homens instruídos com a palavra que o Noé trazia. ndi nsero udagumana anthu acha kufunziswa A kakamwe ciência e o cristianismo não batem. chidziwiso na chikristau ngabimverana Esta mensagem é muito rica. mphango echinja dilika kamwe Vou ler um parágrafo para terminar. nawerenga phindi bodzi titromese Com base na palavra de Jesus Cristo, kubulikira kwa mafala wa Yesu Ele Kristo disse. iye ati
aquele que a si mesmo se humilhar Kwa ule anajipeseka kwa iye será exaltado. anakuzwa, Mas aquele que a si mesmo se exaltar mwenye kwa ule anazikuza será humilhado, anachepeswa, será rebaixado. anachitiswa. De modo que na realidade Mwana mwene o subir é para baixo kukwira e mpapansi, o descer é para cima. kuchita mpakuzulu. Amém? Amen. Este é o que eu tinha para a Igreja de Cristo nesta bela tarde. Shindi kalina ine kwa chechi ya Kristo. Deus voltamos em simplicidade. Mulungu wa kubisalika mwa kuzichepeseka. Deus usa as coisas pequenas Mulungu asasubenzesa pindu para bing'ono mostrar a sua grandeza. serapangizo kukula kwache. Não olhemos para as coisas grandes. Batulekeni kulangana pindu basi. Não olhamos para as pessoas instruídas. Nekeni tulangana kwanda kufunziswa kakama. Se homem instruído estiver em sua frente, Nekamundu kufunziswa kakama se bakasogolako. homem analfabeto estiver em sua frente, Nekamundu wakwenda kufunza bakabasogolako. tenha o espírito de discernimento. Kalana nzima kuweza. Pode ser que o homem analfabeto esteja ungido do Espírito Santo Kodi kala kuti mundu wakwenda kudziwa e kulemba possa falar a palavra de Deus. bakweza kubweretsa kupata fala ya Mulungu. Amém? Amen. Mulungu makupiteni. Valeu, gente. Deus seja louvado. Eu não vou levar muito tempo, Sinapata nzizi tayo kuwene. senão pedir ao nosso irmão Arthur Baseni malikwenda kupemba, malipemba baseni mbali ya para Arthur. poder vir nos dispersar com a sua oração. Mais uma salva de palmas para Jesus. E amanhã para a Santa Ceia temos que estar aqui às 17 horas Mangana terasiari ya treni tikalipamba nzizi para podermos sair ushano. às 20 horas. Paulo tikanise kubuka pano mwakwero mzizi unakuwa na usere kumasiku. E convidamos a todos os homens também para poder estar aqui amanhã às 7 horas Tukupemba muna nsene kuti akwanise kapano pa nzizi para unomwe. podermos dar face à nossa construção. Lero tikwanise kuchita basatu ya kumanga Com materiais como katana, na pimbalo ninga spada, pá, fosholo, enxada. hadza, Amém? Deus seja louvado. Mulungu wakuzwe. Bendito Senhor nosso Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pai, estamos, portanto, convictos, Pai Santo, que usaste do seu servo para nos transmitir, Pai Santo, a grande maravilha, portanto, da sua palavra, que ela sempre, Pai Santo, nos renova, portanto, as nossas vidas, tanto carnais assim como espirituais, uma vez que a sua palavra, portanto, o seu profeta Isaías diz que aqueles, portanto, que estão ao lado do Senhor, sempre renovam, portanto, as suas asas. Oh Deus, que renova as suas energias como, portanto, asas de uma águia. Por isso, Senhor, sentimos, pensando, renovados através da sua palavra, sentimos, pensando, mais confortados através da sua palavra. Pai, nós queremos agradecer muito por ter usado o nosso irmão para trazer, portanto, esta boa e grande mensagem para o conforto das nossas vidas, para, portanto, podermos atualizar e para, portanto, sermos, portanto, um dia estar, portanto, em volta do Senhor. Precisa, portanto, nos humilhar, precisa, portanto, tomarmos a simplicidade, como o Senhor tem tratado, Pai Santo, com todos que, então, aparecem no Senhor com muita simplicidade. Deus, queremos agradecer muito por isso. Renove, Pai Santo, as energias do seu servo, renove, Pai Santo, as energias do seu povo, renove, Pai Santo, portanto, as nossas energias, por forma que não possamos, Pai Santo, sentir cansados pela palavra do Senhor, mas que, Pai Santo, cada dia, Pai Santo, possamos sentir mais, portanto, sede, mais, portanto, fome da sua palavra, porque como, portanto, temos feito no mundo, quando, portanto, estamos nas casas, nós temos preocupado para conseguirmos o pão, para confortar o corpo, pensando de igual modo pedimos para que possa também nos dar
mesma preocupação para podermos também alimentarmos, termos o alimento espiritual. Pai, muito obrigado. Agora queremos devolver, portanto, queremos pedir que possa, Pai Santo, nos acompanhar para as nossas casas e de igual modo também, portanto, orar a favor do seu servo, que é o nosso pastor. Senhor, pela forma que o Senhor tem usado a ele, a forma que ele tem se humilhado, o que ele tem se posto, portanto, muito humilde perante, portanto, o seu povo. Senhor, queremos pedir que também possa, portanto, nos dar mesmo espírito, de modo que possamos também ser humildes, Pai Santo, como ele, como exemplo que ele tem nos manifestado. Pai, muito obrigado. Agora queremos, portanto, dizer obrigado por este culto, queremos voltar às nossas casas. Pedimos, Pai Santo, para que possa estar conosco nas nossas casas, por forma que nós, portanto, não possamos tomar o exemplo do mundo, mas que possamos tomar, Pai Santo, o exemplo celestial. Porque isso, portanto, é que nos ajuda, isso é que pode trazer mais valia para as nossas vidas. Assim, Senhor, te pedimos essa hora, para a honra e glória do seu nome, Senhor Jesus. Deus Pai, nos pedimos. Amém. Amém. Louvado seja